Bem, o tema da segurança jurídica já foi examinado pelo Gilmar e pelo Gonnet de forma global, integral. Eu queria fazer um tipo de vincular a questão da segurança jurídica com a separação de poderes, ou seja, a constituição dos poderes da República. É bom ter presente na evolução econômica e estatal, que nós tivemos primeiro um Estado liberal. Esse Estado liberal abrangeu o século XIX até a Primeira Guerra Mundial. E lá, no Estado liberal, nós tínhamos a neutralização política do Poder Judiciário. Essa neutralização política do Poder Judiciário realizava-se pela observância de dois axiomas: princípio da legalidade, ou seja, tem que ter lei prévia para qualquer tipo de conduta proibida ou obrigatória ou facultativa, e ainda o princípio da subsunção, ou seja, que a situação de fato ocorrida esteja previsto em alguma regra jurídica. Na verdade, esse sistema importou numa valorização do legislador, ou seja, o legislador que podia resolver os assuntos, enfrentar os assuntos, cabendo ao Poder Judiciário, no caso específico, a sua, a sua aplicação. Aplicação no sentido de solução dos conflitos emergentes em decorrente da norma. Bom, essa posição do Estado liberal havia uma neutralização política do Poder Judiciário. Afastava o Poder Judiciário da possibilidade de sair do quadro jurídico político e garantir necessariamente a sua vigência, a vigência desse quadro político. Mas nós tivemos depois a Segunda Guerra Mundial, até 1970, 1980, o Estado-Providência. E no Estado-Providência houve uma característica, no Estado-Providência era a predominância do poder executivo na produção do direito. Era a característica fundamental. E aí houve uma explosão legislativa sobre regulação da realidade social, ambiguidade legislativa, problemas de coerência, etc, etc. Não vou examinar isso. E aí aumentou-se brutalmente o poder, as funções do Poder Judiciário, porque no campo dos litígios houve uma ampliação imensa com o Estado de Providência. Trabalhista, civil, administrativo, seguridade, fiscal, econômico. E, e a resposta dada a isso foi a informalidade da justiça, recursos humanos, infraestrutura de informatização, tribunais especiais e mecanismos alternativos, como mediação, arbitragem, além de reformas processuais. A consequência no Poder Judiciário da vigência do Estado de Providência foi uma maior visibilidade social e política, um sistema que quanto ao problema da eficácia, eficiência e acessibilidade, estatísticas, avaliação quantitativa do Poder Judiciário, a massificação dos litígios com a rotinização, enfim, uma quarta parte de responsabilidade política dos tribunais. Mas depois, já após os anos 70 e 80 até agora, nós estamos com uma crise do Estado de Providência. Incapacidade financeira dos estados, burocracias enormes, desperdício e ineficiência, cartorização da vida do cidadão, alterações tecnológicas no sistema produtivo e globalização da economia. Esta mudança teve influências no sistema jurídico e na atividade do Poder Judiciário. Primeiro, foi a desregulamentação da economia. Direito econômico, processo de regulação de nível internacional e nacional, direito dos contratos internacionais, a lex mercatória, a coexistência com os direitos nacionais, o conflito da coexistência da globalização da economia com os direitos nacionais, e principalmente considerando os dois grandes fontes do direito brasileiro, inclusive, que de um lado você tem o common law e de outro lado você tem o civil law tradition. E é bom lembrar que a globalização da economia foi algo conduzido por economistas vinculados ao common law. Isto dá um problema. Um novo pluralismo jurídico e também a erosão da soberania do Estado Nacional. E aí vem também
a erosão de protagonismo ao controle da legalidade, ou seja, o Poder Judiciário. E aí veio a solução dos conflitos internacionais, se deu através das arbitragens internacionais, que existem muitas. Nós temos situações, digamos, cortes de arbitragem na França, muito utilizada, nos Estados Unidos, que são as duas, e em Londres também, que são as grandemente utilizadas. Agora, aí você começa a ver um problema principalmente, entre o poder legislativo, o poder executivo, melhor, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. E qual foi a solução que a história deu para resolver esses problemas, ou seja, os eventuais conflitos? A primeira solução foi uma solução de uma variante legalista, que importava na fiscalização, no objetivo dessa variação legalista, era proteger a lei e não a Constituição. Modelo francês, ou seja, os franceses iniciaram com a Corte de Cassação primitiva depois da Revolução Francesa e determinaram de que não poderia haver interpretação da lei pelo Poder Judiciário. Exatamente porque naquele momento, logo após a Revolução, o Poder Judiciário era todo composto por pessoas ou personagens, magistrados oriundos do ancião regime, do regime anterior. E os revolucionários franceses queriam evitar exatamente que pudesse haver uma estrutura macro do Estado burguês, decorrente do Código Napoleão, decorrente das mudanças e reformas instituídas pela Revolução, e um poder legislativo, poder judiciário, que viesse a aplicar a lei produzida pela Assembleia Nacional, com visões e compromissos ideológicos com o seu regime. E aí surgiu, então, a solução francesa de proibir a interpretação da lei. Foi isto logo no início, principalmente na decisão de 1790, onde criou-se o tribunal, o chamado Corte de Cassação, que nada mais era do que uma espécie de comissão junto à Assembleia Nacional. E ela tinha a possibilidade de rever ou proibir ou impedir que de interpretações em casos concretos pudessem, digamos, evitar ou impedir a vigência do direito novo. Agora, do outro lado, nós tivemos também lembre-se que a França acabou hoje abandonando isso, foi com De Gaulle que se criou o Conselho Constitucional, em 1900, na Constituição de 58, e aí você teve um poder constitucional, um Conselho Constitucional que não integrava a estrutura do Poder Judiciário, para exatamente fiscalizar a priori as leis. Então, essa variante hoje ainda permanece com certas características na França. Agora, a outra variante que surgiu também em face de problemas políticos foi a variante judicialista, ou seja, entendeu-se que o grande problema seria o legislador, ou seja, tinha que haver uma proteção contra o legislador. E aí essa solução foi uma solução que inicialmente começou na Inglaterra e depois chegou aos Estados Unidos. Os Estados Unidos mostrou claramente o problema de evitar o conflito, evitar de que o legislador produzisse legislação contrária à Constituição. Foi o Judicial Review. E lembre-se que o Judicial Review nasceu de um conflito político entre os republicanos de Adams, aliás, os federalistas de Adams e os republicanos de Jefferson, em que nós tivemos uma discussão curiosa. E quem traz à conta isso é Alexander Hamilton. Melhor, é o, o, o nosso Vitor Nunes Leal, quando ele recolhe um discurso feito por Hamilton, mostrando de que o fato de você criar o sufrágio universal importaria que os não, que diz expressamente, eu prefiro então ler, é possível que com o tempo digamos, os não aquionados superem os que encontrem bem situados economicamente, ou seja, um conflito entre o pobre e o rico.
De acordo com as leis do sufrágio, diz Hamilton, o poder passará às mãos dos não possuidores. E como havemos de nos preservar disto, baseando em princípios republicanos? Como vamos poder prevenir o perigo em todos os casos de coalizações interessadas em oprimir a minoria que devemos defender? E aí surgiu então a valorização da Suprema Corte Americana, que acabou controlando o legislador via o Judicial Review, que foi criado decorrente daquele conflito famoso de Marlboro versus Médici, que não cabe a mim, nesse momento, examinar, mas é de uma riqueza impressionante em termos de soluções políticas para problemas vigentes. Na linha dessa situação de como compatibilizar executivo, legislativo e judiciário, surge um terceiro gênero, que foi criado por Kelsen, com a Constituição Austríaca de Kelsen, em que se criou uma Corte Constitucional. E a Corte Constitucional, esta concepção de Kelsen, considerava ameaçador o legislador e os juízes. Ou seja, deu-se então a tutela às normas constitucionais, se criou o legislador negativo, que era exatamente desconstituir as legislações produzidas pelo legislador, ou seja, aqui a adesão à corrente americana, mas concentradamente num tribunal só, no caso dos Estados Unidos era poder difuso, e basilizava, servia isso para balização do poder legislativo, no que diz respeito à contravenção das constituições, hoje no Brasil as ações de constitucionalidade, todas as ações de constitucionalidade, e do poder judiciário, que era a contravenção da sentença com caráter subordinado e derivado da magistratura. O Brasil, historicamente, no Império, adotou-se a variante legalista. Tanto é que a Constituição Imperial de 24 previa que era a competência da Assembleia Geral a interpretação das leis. Era aquele sistema francês. Mas a República casou os dois sistemas. Primeiro, era um sistema variante judicialista, que era proteger a Constituição digamos, e passar a controlar primeiro o poder legislativo dos estados, que era o controle das sentenças produzidas pelos tribunais estaduais, que havia sido criado pela Constituição 91, estabelecendo e criando uma justiça federal e atribuindo ao poder, atribuindo aquilo que chamava-se o Supremo Tribunal Federal à época, atribuindo-se o poder de controlar a sentença das justiças dos estados. Aqui tem um problema, que era a criação da capacidade legislativa dos estados e a possibilidade de você ter leis estaduais que viessem a conflitar com o sistema federal. E aí, então, se criou esse recurso constitucional exatamente para isso. Em 94, aí em 94 é que surge a atribuição também para os tribunais, para o Supremo no caso específico, do controle da sentença dos juízes federais, porque antes era só a controle da sentença, constitucionalidade da sentença dos juízes estaduais, quando houvesse esses conflitos. Mas depois, isto era todo o controle difuso, era tudo no caso concreto. E tinha aquele mecanismo que o Gilmar conhece bem, da suspensão da eficácia pelo Senado, da lei reconhecida inconstitucional, em uma série de processos de controle difuso, etc. Mas, ao final, acresce-se ao controle difuso o controle concentrado, que foi a emenda constitucional número 65 do regime militar, que alterou a emenda constitucional de 1965, a emenda constitucional 16, que criou a representação de inconstitucionalidade com a legitimação do Procurador-Geral da República. Aqui tem um problema político também, e um político que foi solucionado por essa forma, e temos que ler as causas desse novo instituto, dessa nova competência do Poder Judiciário. A Revolução não podia acabar nem com o Poder Judiciário, nem com o Poder Legislativo. E no Poder Legislativo ele tinha medo, houve um receio e correto, no sentido de que o Poder Legislativo, as oposições no Poder Legislativo viessem a crescer e pudessem criar legislações contrárias ao regime. E aí surgiu esta fórmula do controle da representação de constitucionalidade, que é o controle concentrado,
e se atribuiu a única legitimação ao Procurador-Geral da República, que na época era o advogado do Poder Executivo, e inclusive integrava o Ministério. Ou seja, houve uma manobra para a atribuição ao Supremo Tribunal Federal a possibilidade de controlar o legislativo, tendo em vista já a edição da lei. Não era mais o controle das sentenças nos casos concretos, mas o controle da lei em relação ao regime militar. Bom, em 88 mudou isso completamente, você criou-se a admissibilidade, a inconstitucionalidade por omissão, teve uma série de modificações importantes, a DPF, etc. e tal, e tudo isso mostra que hoje nós estamos num sistema misto. Um sistema misto tipicamente kelseniano, com a diferença de que o Tribunal Constitucional, a nosso é um Supremo Tribunal Constitucional, que acaba sendo o ápice do Poder Judiciário, porque também compete a ele recursos extraordinários em relação a decisões do Superior Tribunal de Justiça e também de outros tribunais. Então, nós tivemos, veja, o crescimento com a Constituição de 88 e desde a emenda constitucional de 1965, um crescimento fundamental do Poder Judiciário. Agora, com isso, esta expansão do Poder Judicial, decorrente dessas circunstâncias, também deu uma expansão da sua atuação, que aí é o que a gente chama de judicialização da política, que é a linguagem que eu já usando. E essa judicialização veio que um sistema de separação de poderes e a adoção do Judicial Review começou a encolher. A nova legitimação dos governos pela constitucionalidade dos direitos sociais e econômicos, os usos às cortes por grupos de interesse e oposição política, objetivos de provocar a concentração, a concretização e modificação de programas políticos, e o poder legislativo progressivamente começou a ter problemas, que era a formação de maiorias. Evidentemente que para você aprovar uma lei no Poder Legislativo, você precisa ter maiorias. E a dificuldade em decorrente da pulverização de partidos e a ampliação da participação dentro do parlamento, a dificuldade das formações da maioria que levavam ao problema de impedir a legislação. Daí porque se diz que não decidir ou não decidir sobre lei é um problema claro, claramente vinculado ao problema de não ter maiorias suficientes para determinado tipo de solução. E aí, para, digamos, contornar o problema da não incapacidade de legislar face à formação de maiorias, encontrou-se um mecanismo também para tentar formar as maiorias, e aí você teve o nascimento das soluções de ambiguidade, ou seja, as leis passaram a ser nítidas, porque sendo ambíguas, viabilizava a formação da maioria. E esta fórmula, ou esta ambiguidade, acabou remetendo ao Poder Judiciário uma espécie de poder legislativo supletivo, porque a ambiguidade determinada algumas alternativas de solução de consequência jurídica na hipótese de fato prevista pela lei. Então você tem uma solução, uma interpretação A, uma interpretação B, uma alternativa A, uma alternativa B, uma alternativa C e uma alternativa D, supomos. E neste caso você tem a possibilidade, portanto, de você ter decisões, escolhas pelo legislador, e essas escolhas pelo aplicador da lei está vinculada a certos compromissos ideológicos do próprio aplicador, mas dentro desse conjunto. Agora, com essa, digamos, presença maior do Poder Judiciário, considerando o problema da legislacionalidade, apresentar a ação de constitucionalidade do Supremo, do que discutir no Senado, já que no Senado ele era minoria, ele era o único representante daquele partido. E aí surgiram diversas ações de inconstitucionalidade que vieram exatamente de partidos políticos decorrentes do conflito não resolvido dentro da derrota, digamos, de uma determinada posição dentro do parlamento. Essa dificuldade acabou. A Constituição de 88 alimentou isso, a ampliar enormemente a legitimação ativa, tirou o procurador-geral da égide do executivo, é um terceiro gênero, o geral ficaram assumidas pela Advocacia Geral da União, se transferiu toda a representação
para o AGU, e o procurador-geral ficou no nível dessa situação. Agora vejam, a legitimação ativa é tanto de órgãos estatais ou ligados ao Estado, como o Procurador-Geral, o Presidente da Câmara, o Presidente do Senado, o Presidente da República, etc., os estados, os governadores, mas também deu-se legitimação a órgãos não estatais, como as organizações nacionais de sindicatos, etc., e também a Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, abriu um caminho também para que os conflitos políticos não resolvidos no parlamento pudessem levar não só a oposição, mas levar também a objeção de determinados organismos, sendo que o Supremo resolveu, digamos, criar uma espécie de proteção em relação a essa legitimidade quando passou a exigir, no que diz respeito à ação de constitucionalidade das entidades sindicais e organismos de representatividade nacional, aquele princípio a regra da relação temática, da capacidade só eles de entrarem com ação constitucional nos assuntos que dizem respeito à sua função na sociedade, ou seja, a pertinência temática da ação. E aí tentou-se reduzir um pouco o acesso dessas entidades da sociedade civil que elevavam demandas. A verdade é que o OAB hoje está substituindo isso, porque há várias ações que a OAB tem movido que não têm, digamos, pertinência não só com o Estado de Direito, mas também não tem pertinências com os problemas dos advogados, mas tem pertinência com determinados organismos ou determinados setores econômicos de interesse, que acaba a OAB representando. E a face disso, ou seja, em face dessa circunstância, surge então o problema denominado ativismo judicial. E aqui eu estou chegando ao fim. Ou vejam bem, no ativismo judicial, eu prefiro, para deixar claro, estabelecer um conceito de ativismo judicial que foi expresso pelo ministro Barroso. O ministro Barroso, num dos seus trabalhos, diz o seguinte: consiste isto, ou seja, ele entende que o Poder Judiciário tem a possibilidade de fazer escolha de um modo específico, proativo, de interpretar a Constituição, expandindo seu sentido e alcance. Ora, o que significa modo específico, proativo de interpretar a Constituição? É tentar introduzir na solução legislativa, através da interpretação, uma solução que não está na lei. Entendendo que aquela solução sendo inconstitucional, vamos dar uma solução, uma interpretação proativa via aquele elemento de interpretação conforme a Constituição. Isto foi um instrumento para esta proatividade referida por Barroso, e uma participação mais ampla e intensa do judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais. Então vocês observem que essa linguagem atribui ao Poder Judiciário uma competência, inclusive, de examinar a conveniência de um determinada solução dada pelo legislador. Entende que a solução dada pelo legislador ao objeto da lei é inconstitucional, não fere a Constituição, então ele resolve fazer uma interpretação conforme a Constituição e dar uma expansão mais ampla e intensa do judiciário baseada nos valores e fins constitucionais. Aqui nós entramos numa área de subjetivismo integral, uma dificuldade imensa. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de casos concretos, que normalmente, em primeiro lugar, normalmente a fundamentação do exercício desse poder ampliado do Poder Judiciário vem exatamente de uma análise dos chamados princípios gerais do direito. E vocês veem, digamos, a disseminação imensa de princípios gerais de direitos. Os princípios gerais de direito aumentaram substancialmente. Quando eu estava no Supremo, eu anotava cada princípio judicial que se referia e nós tínhamos problema. Bom, só um minutinho. O que houve? Aqui. Eu estou encerrando. Esses princípios gerais do direito surgiram, então, aliás, além dos princípios explícitos da Constituição, que estão no artigo 37, começou a criar-se também princípios implícitos. E era o princípio da proporcionalidade, da igualdade, da boa-fé, da segurança, da razoabilidade, da proporcionalidade, que passaram a ser instrumentos também
para guiar a solução da inconstitucionalidade da lei. Através do reconhecimento da proporcionalidade, usa-se o princípio da proporcionalidade e, com isso, você modifica o sentido legal. A alegação também, o fundamento, portanto, os princípios gerais para esta não contenção do Poder Judiciário, e ainda tem a alegação de que há um princípio constitucional também, que é a proibição do non liquide, ou seja, que o Poder Judiciário teria obrigatoriedade de decidir. Isso aí você tem um problema que desconhece, por exemplo, a impossibilidade jurídica do pedido, que é uma forma pelo qual o Poder Judiciário ele tem que decidir no que está, o que existe da lei. Então ele resolve dizer, nós vamos decidir, e o pedido X é possível, porque está pretendendo a inconstitucionalidade daquela lei, ou seja, da forma como a lei tratou o problema, e resolve então fazer essa coisa. Eu acho que nós temos que pensar muito bem nessa extrapolação. Extrapolação em que é necessário, no meu ponto de vista, que o Poder Judiciário volte claramente a, a não contenção, um princípio de não contenção, para exatamente evitar esta extrapolação difícil. Ou seja, ter mais segurança jurídica, porque nós não tendo segurança jurídica na medida em que você se auto-atribui ao Poder Judiciário a possibilidade de dar soluções de conveniência do problema em vez de soluções na sentença em relação à aplicação da lei. Começa então a criar soluções. E eu encerraria lendo o professor José Afonso da Silva para definição, ou melhor, do que consiste a segurança jurídica. E diz ele que é no conjunto de condições que tornam possível às pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus atos e dos seus fatos à luz da liberdade reconhecida. E aí, como nós vamos ter a possibilidade de termos esta previsibilidade que importa nisso, eh, para com esta, digamos, esta capacidade de, de enunciados normativos abstratos, atos administrativos, interpretação desse enunciado pelo Poder Judiciário, tudo isso cria-se uma tremenda insegurança jurídica que decorre exatamente desse problema, ou seja, dos problemas decorrentes da nossa incapacidade de legislar com clareza. Neste caso, se otorgou ao Poder Judiciário a possibilidade de escolher 4 opções. No caso contrário, não. Então, eu encerro aqui, só lembrando que o Gilmar lembrou esse caso dessa demanda que estão acontecendo no exterior contra uma empresa estrangeira por dano causado no Brasil. E aí surge o problema, aspas, de uma espécie de litispendência internacional. Nós temos ações no foro do Brasil e temos ações no foro estrangeiro. No foro estrangeiro, as ações não são dirigidas contra pessoas jurídicas brasileiras, são dirigidas contra a BHP, se não me engano, que é a pessoa jurídica sócia da entidade aqui no Brasil. Então, nós vamos ter dificuldades. Vamos ter 2 remunerações, a internacional e a acessual. O fato é que a internacional, a execução de uma sentença de liquidação contra a ré no foro internacional é feita no âmbito internacional, porque o seu patrimônio está lá. E agora, a mesma coisa se dará aqui no Brasil, ou seja, haverá um bis in idem, haverá uma contradição entre a decisão brasileira e a decisão internacional no exame da mesma situação de fato, e inclusive análise das consequências econômicas disso tudo. Esse é o grande problema e vivemos com imensa dificuldade com isso. Muito obrigado, desculpe a extrapolação.